Boa noite, estamos mais uma terça-feira juntos aqui para o estudo do livro Há 2000 anos, né, de Francisco Cândido Xavier, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, essa preciosidade que nós estamos lendo com vagar, não é? E prestando bastante atenção, e nos envolvendo com a história e com os personagens. Helenice, querida, boa noite, seja bem-vinda. E hoje vamos dar, então, continuidade, né, ao nosso estudo. Eu vou depois, eu vou esperar mais um pouquinho, né, Roberto, acho que chegar mais pessoas para a gente falar do próximo encontro, mas se bem que vai ficar gravado, né, nós podemos, quem chegar um pouquinho mais atrasado, depois pode ver os avisos, né? Então, Helenice, já que você está aqui, eu sei que você já está a par. Você... Fala no final também. Também, né? Não, faz um Quem sabe lembrete eu no final. Repito ou não? Ou deixo no final? Porque aí porque daí um já estarão aviso, todos. né? Então, tá. Boa noite, Mariazã, seja bem-vinda, querida. Então, nós vamos dar início ao nosso encontro de hoje, retomando o nosso livro Vinha de Luz, ditado também pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia bendita de Chico Xavier. Então, vamos aqui, a mensagem número 5, para que nós possamos melhorar aqui a nossa ambiência, nos prepararmos para o estudo. Mara Barros, boa noite, querida, seja bem-vinda você também. Então, vamos começar a leitura. A mensagem número 5, intitulada Com Amor. São palavras de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo da seguinte maneira: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Envolvidos, então, pelas belas palavras de Emmanuel, vamos orar? Vamos nos recolher em prece, elevando o nosso pensamento ao alto.
amado Mestre Jesus. Espíritos benfeitores que nos auxiliam nesta nobre e singela tarefa. O anjo guardião de cada um de nós. Abençoe os nossos lares, Senhor, para que possamos ter a perfeita ambiência para o estudo da noite de hoje, que possamos ser inspirados por todos vós, para que nossa compreensão e entendimento se amplie diante dos relatos que ouviremos hoje. Que nós possamos aprender a cada página, a cada linha, e que nós possamos receber a bênção do teu amor, para que através dele aprendamos também a amar o nosso próximo como tu nos amaste. Que assim seja, graças a Deus. Então, como de hábito, queridas, vamos fazer assim uma pequena, vamos retroceder um pouquinho, até porque na terça-feira passada nós não tivemos estudos, né? Eu peço aqui minhas desculpas, mas realmente eu adoeci, não tive como. Eu achei até que eu ia conseguir, mas não consegui mesmo. Né? Eu fiquei bem abatida, mas estamos aqui retomando, né? E vamos, então, ao estudo do dia 17, foi 17, não é? Então, vamos lembrar... Um momentinho, que sumiu aqui. Vamos lembrar que o senador e Lívia estavam sofrendo muito ao perceber que a pequena Flávia estava cada dia pior. Eles pensavam até que a morte estaria sendo eminente, né? E no momento em que estavam a serva Ana e Lívia conversando no quarto de Flávia, comentando, né, sobre o mestre, né, sobre o profeta de Nazaré, a pequena Flávia ficou muito atenta à conversa das duas, às histórias que a serva contava sobre o mestre. Então, quando o pai, Públio Lentulus, chega e vai ter com ela, oferecendo mundos e fundos para alegrá-la, para fazê-la feliz, ela pediu ao pai que queria o mestre, o profeta de Nazaré. E isso deixou Lívia e Ana emocionadas e Públio espantado. Foi pego de surpresa com o pedido da filha. Então, no desenrolar, por fim, ele por concordar com a esposa, em procurar Jesus, mas que seria nos termos dele, porque, como sabemos, nosso personagem é extremamente orgulhoso, né? Então, ele não queria simplesmente sair e ir ter com Jesus. Ele queria estar andando pelo lago de Nazaré, pelas margens do lago, e, por acaso, encontrar. E, quem sabe, poder dar ao Mestre, dar a Jesus o prazer de ir até a casa deles, ver a filha. Mas então aconteceu o encontro completamente fora da forma como ele imaginava que iria acontecer. Foi um encontro extremamente forte, denso, visto o poder, né, magnetizador de Jesus. Ele ficou extremamente impressionado e tocado por esse magnetismo. Chegou a se ajoelhar sem vontade, simplesmente se ajoelhou, uma força o impeliu a se ajoelhar, chorou copiosamente. E isso tudo, apesar de todo o amor com que o mestre fala com ele, isso o deixou sentindo humilhado. Tamanho orgulho do nosso querido Emmanuel, quando viveu
essa encarnação como Públio Lentulus. E quando ele retorna para casa, encontra a pequena Flávia curada, né? Não gosta da forma como a serva Ana fala com a Lívia, né? A sua senhora, a expulsa do quarto, dizendo que não precisava mais, né, que ela ficasse ali, já que Flávia estava bem, que deixou Lívia muito triste, muito constrangida, né? A serva se ausenta, se recolhe, e depois, então, ele não aceita que seja dito que quem curou foi Jesus. Ele não aceitou então foi uma imposição dele, e Lívia, para botar os panos quentes, para não se indispor com o marido, né? Deixou que assim ficasse, né? Mas ela, no íntimo, ela sabia muito bem, né, que quem curou a pequena Flávia foi Jesus. E ela explicou o momento em que ela e Ana perceberam que a cura estava se dando, né, com a luz que apareceu no ambiente, tudo, e coisas que ele viveu, que ele não poderia negar, porque ele viveu aquilo que elas presenciaram no quarto de Flávia. Mas mesmo assim, então, ele não admitiu, e daí nós paramos aí enquanto ele pede desculpas a ela, porque Lívia, então, se mostrou bastante contrariada e triste com a forma impulsiva, né, com que ele agiu. E ele, então, disse o seguinte, tomando, então, a página 71, lá em cima, né, na primeira parágrafo. Sabes como acato as tuas ordens, disse-lhe a esposa mais confortada, dirigindo-lhe um olhar carinhoso e agradecido. E peço-te perdoar-me se te ofendi a alma generosa e sensível. Não, minha querida. Se existe aqui um problema de perdão, sou eu quem devo pedi-lo, mas não desconheces que esta região me atormenta e apavora. Sinto-me confortado reconhecendo a reação benéfica da natureza orgânica da nossa filhinha, porque isto significa o nosso regresso a Roma em tempo breve. Esperaremos apenas mais alguns dias e amanhã mesmo pedirei a Sulpício iniciar as providências para a nossa volta. Lívia concordou com as observações do marido, acariciando a filhinha reanimada e refeita do abatimento profundo que a prostrara por espaço de muitos dias. Intimamente, então vemos aí como a Lívia está vendo toda essa situação. Intimamente, agradecia satisfeita a Jesus, pois falava-lhe o coração que o acontecimento era uma bênção que o Pai dos céus lhe enviara ao espírito maternal pelo meio das mãos caridosas e santas do Mestre. Públio, contudo, obedecendo ao impulso de suas vaidades pessoais, não desejava recordar a figura extraordinária que tivera ante os olhos deslumbrados. Ele estava numa negação plena, né? Arquitetava castelos de teorias na sua imaginação superexcitada para afastar a interferência direta daquele homem no caso da cura da filhinha, respondendo assim às objeções do seu próprio espírito de observador e analista meticuloso. Aqui temos a questão do poder, não é? Não podia esquecer que o profeta o envolvera em forças ignoradas, emudecendo-lhe a voz e fazendo ajoelhar-se, doendo-lhe ao orgulho despótico essa circunstância, considerada como dolorosa humilhação. Então, ele não recebeu como bênção, ele não entendeu nada, não aproveitou nada, um minuto daquele amor que ele recebeu, ele não aproveitou
pelo contrário, transformou num sentimento de humilhação. Ideias martirizantes povoavam-lhe o cérebro exausto de tantas lutas interiores. E depois de uma invocação aos gênios protetores da família no altar doméstico, buscou repousar das amargas fadigas íntimas. Então, era como os romanos agiam mesmo, né? Ele buscou no altar doméstico todos os gênios protetores de sua família, né? Seus antepassados. Naquela noite, todavia, sua alma experimentava as mesmas recordações da existência regressa nas asas cariciosas do sonho. Então, lá vamos ter Sulpício novamente um sonho realista. Né? Viu-se vestido, eu vou colocar aqui as vestes, né, dos magistrados da época. Viu-se vestido com as mesmas insígnias de cônsul. Então, temos ali o cônsul da direita para a esquerda, o segundo, né? Se diferenciavam as roupas, o cargo era diferenciado pelo traçado das bainhas. Viu-se vestido com as mesmas insígnias de cônsul ao tempo de Cícero. Reviu as atrocidades praticadas por Públio Lentulus Sura, seu bisavô, sua expulsão do consulado, mas vejam bem que aqui ele já tem consciência de que era ele, né? As reuniões secretas de Lúcio Sérgio Catilina, as perversidades revolucionárias, sentindo-se de novo. Então, ele está de novo. Então, eu vou voltar aquele slide onde ele estava contando para o amigo, né, o sonho. E foi novamente levado à presença do mesmo tribunal de juízes austeros e venerandos, que no sonho anterior lhe haviam notificado o seu renascimento na Terra em época de grandes claridades espirituais. Então, temos aqui o tribunal espiritual, uma alusão, né? Diante daqueles magistrados veneráveis, ostentando togas alvas de neve, experimentou amarga sensação de angústia, batendo-lhe descompassadamente o coração. O mesmo juiz respeitável levantou-se no ambiente sublimado de luzes espirituais, exclamando: Públio Lentulus, por que desprezaste o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa da tua redenção na eternidade? Estiveste esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolheste o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade. A iniquidade, o desrespeito e negação das leis e mandamentos sagrados de Deus. Prepara-te, pois, para trilhá-lo com valorosa coragem, porque preferiste o caminho mais escabroso, em que faltavam as flores da humildade para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Então, nós vemos aqui os dois caminhos que foram propostos a Públio, naquele encontro, né, ali com Jesus. O do servo de Jesus, onde o jugo suave e o fardo leve. E o do servo do mundo, onde não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade. No sentido religioso, então, temos jugo como a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, como enfermidades, vícios, dívidas, etc. Jesus nos convida a segui-lo, pois o fardo atribuído por ele a nós é menor que aquele atribuído pela lei. Mas então nós tivemos aqui, com esses dois caminhos propostos a Públio, ele escolhendo o segundo, né? Então ele ia sentir o peso da lei. Então esse texto nós encontramos em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30.
que segue o juiz respeitável. Sofrerás muito, porque nesta estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo, mas agiste com liberdade de consciência no jogo amplo das circunstâncias da tua vida. Conduzindo a uma oportunidade maravilhosa, perseveraste no propósito de percorrer a vida amarga e dolorosa das provações mais ríspidas e mais agudas. Então, nós vamos dar só uma paradinha aqui que eu gostaria de ler o livro Pão Nosso, a mensagem 130, que faz referência a esta passagem de Mateus. As palavras de Jesus, narradas em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma. E Emmanuel comenta as palavras de Jesus. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Até hoje, nós ouvimos com força, a força dessas palavras de Jesus. Compactada é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Então, vemos aqui quem é que está passando a nós essa mensagem, Emmanuel, não é? Ele que viveu essa personagem, né, essa identidade, nesse trecho da história em que vem à tona Mateus, trazendo essa passagem. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo, no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para estes foram pronunciadas as santas palavras, vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Então, Públio ouviu esse convite, Emmanuel nos traz aqui este convite, comenta esse convite aqui no Pão Nosso, e nós temos que parar, pensar, né? Porque esse convite está aí, até hoje. Vamos prosseguir. Não te condenamos para tão somente lamentar o endurecimento do teu espírito em face da verdade e da luz. Retempera todas as fibras do teu eu, pois enorme há de ser doravante a tua luta. Ouvia Públio, atento àquelas exortações comovedoras, mas nesse instante despertou para as sensações da vida material, experimentando singular abatimento psíquico, a par de tristeza indefinível. Ainda cedo, sua atenção foi reclamada por Lívia, que lhe apresentava a pequena Flávia convalescente e feliz. A epiderme, como que se alisara, submetida a processo terapêutico desconhecido e maravilhoso, desaparecendo os tons violáceos que anteriormente precediam as rosas de chaga viva. O senador recuperou alguma coisa da sua serenidade íntima,
com verificar as melhoras positivas da filhinha, que apertou amorosamente de encontro ao coração, exclamando mais tranquilo: Lívia, é bem verdade que ontem à noite estive com o chamado mestre de Nazaré. Mas com a lógica da minha educação e dos meus conhecimentos, não posso admitir que seja ele o autor do restabelecimento de nossa filha. Então, nós vemos aqui as razões que ele começa a buscar, desculpas, explicações, né, para toda aquela forma como ele, como um romano, né, via essa possibilidade. Ele não conseguia conceber. Isso seria coisa dos deuses. Né? E vamos lembrar aqui, né, eu acho que vale a pena a gente lembrar, que em momento algum, desde que saíram de Roma, Lívia ofereceu qualquer sacrifício aos gêmeos Castor e Pólux, como a Calpurnia havia sugerido, vocês lembram? Então, ela não realmente ela já está deslocada nesse sentido. A fé no mestre é tão grande, sem nunca ter chegado perto dele. Né? Isso que é interessante. Simplesmente ouvindo as histórias em relação a ele, ouvindo a serva Ana contar sobre as coisas que houve dele, aquele encontro com as crianças, não é? E agora, o máximo que foi a cura da filha. Então, ela crê, ela já nem cogita mais essa questão que o Públio está trazendo, que é a questão dos conhecimentos trazidos na forma como foi criado, como um romano. Né? E, de seguida, então, Públio passou a relatar de modo superficial os acontecimentos que já conhecemos, sem referir, todavia, os pormenores que mais o impressionaram. Ele não contou nada. E ficou impressionado? Ficou. Mas não dividiu com a esposa. Como teria sido diferente tudo, não é? Se ele tivesse conseguido vencer o orgulho. Mas quem somos nós? Nancy, querida, agora que eu vi que você está aí, seja bem-vinda. Lívia ouviu atenciosamente a narrativa, mas notando-lhe as íntimas disposições para com o profeta, que ela considerava criatura superior e venerável, não quis externar seu pensamento a respeito do assunto, receosa de um atrito de opiniões, inoportuno e injustificável. Ela sempre evitou esses atritos, né? No seu coração, louvava e agradecia aquele Jesus carinhoso e compassivo, que lhe atendera às angustiosas súplicas maternais, e no imo da alma acariciava a esperança de beijar-lhe a fímbria, né, a bainha, a barra da túnica, com humildade, em testemunha do seu sincero reconhecimento, antes de regressar a Roma. Quer dizer, e Públio não deu sequer a ela a bênção de ouvir que o mestre mencionou a sua figura materna, mencionou a sua fé, que era a fé que ela tinha que estava curando, né, a filha. Ele omitiu isso, ele não deu a ela a bênção de ouvir. Imagina como teria sido para ela maravilhoso ouvir, né, que Jesus mencionou a ela. 4 dias decorridos, a enferma apresentava sinais evidentes de seguro restabelecimento físico, dando motivo ao mais amplo júbilo de todos os corações. Em radiosa manhã, vamos encontrar a jovem... Eu mantive Jesus aqui porque eu acho que ele é sempre boa companhia, tá bom? Em radiosa manhã, vamos encontrar a jovem Lívia acalentando o filhinho, prestes a completar 1 ano e instruindo a criada de nome Semele, de origem judia. Lembram que era Ana e Semele, né? Ana ficou cuidando da pequena Flávia e Semele, então, se dedicou ao pequeno Marcos. Demonstrava pelo pequenino Marcos desde o instante de sua admissão ao serviço. Em dado momento, exclama a serva, apontando para o largo caminho empedrado. Senhora, lá vêm 2 cavaleiros desconhecidos a todo galope.
Ouvindo-lhe a observação, Lívia pôde vê-los igualmente ao longo da estrada ampla, e logo se foi para o interior, a fim de prevenir o marido. Efetivamente, daí a minutos, estacavam à porta 2 cavalos suados e ofegantes. Um homem trajado à romana, em companhia de um guia judeu, apeava rápido e bem disposto. Descia do cavalo, né? Rápido e bem disposto. Tratava-se de Quirilius, liberto de confiança de Flamínio Severus, o grande amigo, que vinha, em nome do patrão, trazer a Públio e família algumas notícias e numerosas lembranças. Essa surpresa amável encheu o dia de gratas recordações e sadios prazeres, motivando horas das mais inefáveis alegrias. O nobre Patrício não esquecera os amigos distantes, e entre as notícias confortadoras e considerável remessa de dinheiro, vieram doces lembranças de Calpurnia, endereçadas a Lívia e aos 2 felinos. Boa noite, Ana Vanessa, querida. Seja bem-vinda. Naquele dia, Públio Lentulus ocupou-se tão somente de encher numerosos rolos de pergaminho para mandar ao companheiro de luta notícias minuciosas de todas as ocorrências. Entre elas, estava a boa nova do restabelecimento da filhinha, atribuído ao clima adorável da Galiléia. Como possuía naquele valoroso descendente dos Severos uma alma de irmão dedicado e fiel, a cujo coração jamais deixara de confiar as mais recônditas emoções do seu espírito, escreveu-lhe longa carta em suplemento com vistas ao Senado romano sobre a personalidade de Jesus Cristo, encarando-a serenamente sob o estrito ponto de vista humano sem nenhum arrebatamento sentimental. E, por fim, Públio e Lívia anunciavam alegremente aos seus amigos distantes que retornariam a Roma, possivelmente dentro de um mês, dado o perfeito restabelecimento da pequena Flávia. Terminado o longo expediente, já era tarde, mas nesse mesmo dia, ao cair da noite, quando os 2 esposos se entretinham no triclínio a reler as doces palavras dos queridos ausentes, tecendo as esperanças risonhas do breve regresso, eis que Sulpício se faz anunciar em companhia de um mensageiro de Pilatos. Atendendo-os no gabinete particular, o senador recebe a visita do emissário, que se lhe dirige respeitosamente nestes termos. Ilustríssimo, o senhor governador da Judéia participa-vos haver chegado à sua residência dos arredores de Nazaré, onde espero o grato prazer de vossas ordens e notícias. Agradecido, replicou Públio bem-humorado, acrescentando: ainda bem que o senhor, procurador, não está distante, ensejando-me pouca demora em Jerusalém, no meu regresso a Roma em breves dias. Algumas expressões protocolares foram trocadas, mas Públio Lentulus não reparou nas atitudes de Sulpício, que lhe deitava olhares significativos. Então, temos aí o fim do 5º capítulo. E vamos aproveitar e seguir para o próximo capítulo, o rapto. Ao tempo do Cristo, a Galiléia era um vasto celeiro que abastecia quase toda a Palestina. Nessa época, o famoso lago de Genezaré não apresentava nível tão baixo como na atualidade. Todo o terreno circunvizinho era de regadio, era de rega, em vista das fontes numerosas, dos canais e do serviço das noras que levavam as águas, dando origem a uma vegetação luxuriante que enfeitava de frutos e enchia de perfumes aquelas paisagens paradisíacas. O trigo, a cevada, as abóboras, as lentilhas, os figos e as uvas eram elementos de semeadura e colheita em todo o ano, dando à vida satisfação e abundância.
Nas eminências da terra, misturando-se aos extensos vinhedos e olivais, elevavam-se palmeiras e tamareiras preciosas, cujos frutos eram os mais ricos da Palestina. Então, nós tínhamos aí uma Palestina rica, abundante. Em Cafarnaum, além dessas riquezas, prosperava a indústria da pesca, dada a abundância de peixe no então chamado Mar da Galileia, o que resumia uma vida simples e tranquila. Mais que todos os outros povos dos centros galileus, o de Cafarnaum se destacava por sua beleza espiritual despretensiosa e singela. Fervoroso e crente, aceitava a lei de Moisés, mas estava muito longe das manifestações hipócritas do farisaísmo de Jerusalém. Foi em virtude dessa simplicidade natural e dessa fé espontânea e sincera que a paisagem de Cafarnaum serviu de palco às primeiras lições inesquecíveis e imortais do cristianismo, em sua primitiva pureza. Ali encontrou Jesus, o carinho amoroso e fiel de corações devotados e valorosos, e foi ali que o mundo espiritual encontrou os melhores elementos para a formação da escola inolvidável, onde o Divino Mestre exemplificaria os seus ensinos. Em todas as cidades da região havia sinagogas para que as lições da lei fossem ministradas aos sábados. E hoje a gente encontra por lá ainda as ruínas dessas sinagogas, principalmente lá em Cafarnaum. Dia que todos os indivíduos deveriam dedicar exclusivamente ao descanso do corpo e às meditações do espírito. Nessas pequenas sinagogas, franqueava-se a palavra a quantos desejassem utilizá-la, mas Jesus preferia o templo suave da natureza para a difusão dos seus ensinos. Então, Jesus sempre ao ar livre, dizer que ele buscava sempre o entardecer para fazer seus ensinamentos, passar os seus ensinamentos. Todas as classes humildes acorriam às suas prédicas ao ar livre, cuja extraordinária e encantadora beleza seduzia os corações mais empedernidos. A antiga convenção entre os senhores determinava o repouso dos servos no dia consagrado aos estudos da lei, e os próprios romanos procuravam cultivar aquelas tradições regionais buscando a simpatia do povo conquistado. Nesta época, grande era a afluência dos escravos às pregações consoladoras do Messias de Nazaré. Uma semana havia decorrido após o recebimento das notícias de Roma, e nesse sábado, às primeiras horas da tarde, vamos encontrar Lívia e Ana em conversação íntima e carinhosa. Sim, dizia a jovem Patrícia, a serva, que se encontrava em trajes de sair. Se te for possível, hoje agradecerás de viva voz ao profeta em meu nome, já que me sinto tão feliz graças à sua infinita bondade. E diz-lhe que, se eu puder, nas vésperas de partir para Roma, procurarei conhecê-lo, a fim de lhe beijar as mãos generosas em testemunho do meu reconhecimento. Não esquecerei vossas ordens, espero que possais ir até a casa de Simão para visitá-los antes de vos retirardes destes lugares. Ainda hoje, prosseguiu em tom confidencial, devo encontrar na cidade o velho tio Simeão, que veio da Samaria especialmente para receber a sua bênção e os seus ensinos. Não sei se a senhora sabe que entre os samaritanos e os galileus há rixas muito antigas, mas o mestre, muitas vezes, nas suas lições de amor e fraternidade, tem louvado os primeiros pela sua caridade leal e sincera. Numerosos milagres já foram efetuados por ele na Samaria, e meu tio é um desses beneficiados que hoje virá receber a bênção de suas mãos consoladoras. Uma doce e comovente fé ungia a alma daquela mulher do povo, intensificando em Lívia o desejo de conhecer aquele homem extraordinário que sabia iluminar, com as suas graças, os corações mais ignorantes e mais singelos. Ela e nós, né? Deve ter sido um espetáculo poder
estar com ele. Né? Ana, espera um pouco, disse sensibilizada, dirigindo-se aos seus aposentos. E voltando com a fisionomia radiante, satisfeita por começar ali mesmo a sua fraternização cristã, deu ao empregado algumas moedas, exclamando com a maior alegria: leva esse dinheiro ao tio Simeão, em meu nome. Ele veio de longe para ver o Messias e tem necessidade de recursos. Ana recebeu a importância que era de alguns denários e agradeceu radiante aquela dádiva considerada como verdadeira fortuna. E daí a minutos, em companhia de Semele e outras companheiras, dirigiu-se pela estrada de Cafarnaum, em demanda do lago, onde aguardariam o cair da tarde, quando a barca de Simão Barjonas trouxesse o Messias para as pregações costumeiras. Então, eu não sei, eu fiquei imaginando você à beira do Mar da Galileia, vendo ao longe a barca, né? Sabendo que lá estava vindo Jesus. Meu Pai. Na cidade, seu primeiro cuidado foi correr a uma choupana pobre e antiga, onde o velho Simeão a estreitou carinhosamente nos braços, chorando de alegria. Grande júbilo alvoroçou em seguida aqueles corações desprotegidos da sorte, em face da generosa oferta de Lívia, a qual significava para eles um pequeno tesouro. Deixando as companheiras no local de costume, em virtude daquela circunstância, Ana não pôde reparar que, logo após a sua ausência, Semele, a outra serva, se retirou apressadamente em demanda de uma casa oculta entre oliveiras numerosas, ao fim de uma viela quase completamente abandonada. Algumas pancadas na porta e uma senhora de boa aparência veio atendê-la solícita. Chegou o nosso amigo? Perguntou a empregada, fingindo despreocupação. Sim, o senhor André aqui está desde ontem à sua espera. Faça o favor de esperar um pouco. Daí, a minutos, uma personagem de nosso conhecimento vinha ter com Semele, num dos ângulos da sala, abraçando-a com efusão, como se fosse pessoa de sua profunda estima. Era André de Gioras, que vinha a Cafarnaum para o golpe de represália, favorecido por uma aliada que a sua sede de vindita conseguira colocar em Jerusalém, na casa de Públio Lentulus, por uma sagacidade cruel. Depois de longa palestra, em voz muito baixa, ouçamos a serva do senador que lhe fala nestes termos. Não há dúvida. Já consegui captar toda a confiança dos patrões e a simpatia do pequeno. Pode, pois, ficar tranquilo, porque o momento é oportuno, visto que o senador pretende voltar para Roma em breves dias. Infame! Exclamou André, cheio de cólera. Já pensa então no regresso? Muito bem, aquele maldito romano conseguiu escravizar para sempre o meu pobre filho, desatendendo às minhas súplicas paternas, mas há de pagar muito caro a sua ousadia de conquistador, porque seu filho há de ser um servo da minha casa. Um dia hei de mostrar-lhe a minha desforra, provando-lhe que também sou um homem. Então, vemos o estado de espírito que está André de Gioras, né? Ele está cumprindo o que prometeu. E que ele era um grande inimigo de Públio. Estas palavras ele as disse entre dentes, em voz soturna, de olhos parados e brilhantes, como se apostrofasse seres invisíveis e desconhecidos. E deveria ter mesmo, né? Fugindo aos olhares humanos, mas ali tinham uns espíritos, né? Trevosos, dando corda àquilo tudo. Então, tudo pronto? Perguntou a Semele, denunciando uma resolução definitiva. Perfeitamente, respondeu a serva com a maior serenidade. Pois bem, de hoje a 3 dias irei até lá, a cavalo,
nas primeiras horas da madrugada. Então, agora vem o plano do rapto do pequeno Marcos. E entregando-lhe um frasco minúsculo que ela ocultou cuidadosamente nas próprias vestes, continuou em voz abafada. Bastam 20 gotas para que a criança adormeça e não desperte, senão ao fim de 12 horas. Quando for noite alta, aplique-lhe a beberagem num pouco de água levemente misturada de vinho fraco e espere o meu sinal. Estarei nas proximidades da casa, que desde ontem fiquei conhecendo a aguardar a preciosa carga. Abrigará você a criança adormecida, de tal maneira que o volume não denuncie o conteúdo, visto a alguma distância, e como em assuntos dessa natureza há de contar com a possibilidade de testemunho de olhos estranhos, irei trajado à romana, esperando que você consiga vestir uma das túnicas da patroa, de modo a evitar-nos a culpa deste rapto venha recair sobre alguém de nossa raça, caso surja alguma testemunha inoportuna e imprevista. Uma ação planejada com todos os cuidados, não é? Dado o sinal de minha presença na estrada, que imagino o pomar, virá você ter comigo, entregando-me o precioso fardo. Então, eu vou aqui só mostrar a importância, né, de diferenciar mesmo as roupas. Então, se eles mantivessem as roupas da plebe, né, eles estariam muito diferentes. E usando vestidos à romana, estariam bem mais disfarçados. Né? Então, ele pensou em tudo. Né? São detalhes que uma mente vingativa e imbuída, né, de conseguir destruir aquele homem que destruiu sua família, né, que escravizou seu filho, ele pensou em todos os detalhes. Se os malditos romanos, disse André, nos escravizam os filhos, sem piedade, podemos também escravizar os seus desgraçados descendentes. Os homens nasceram com iguais direitos neste mundo. Ouvindo-lhe as palavras atenciosamente, objetou Semele, algo amedrontada. Vou tirar aqui. E eu, não acompanharei o pequenino Marcos na mesma noite? Seria grande imprudência. Você deverá ficar em Cafarnaum todo o tempo necessário, até que se percam todas as pistas do futuro senador, que não passará, aliás, de futuro escravo. Sua fuga seria indício seguro, agora ou mais tarde, e nós precisamos obstruir este caminho certo. Como sabe, tenho parentes afortunados na Judéia, e não é demais esperar que um golpe da sorte me conceda o lugar proeminente a que aspiro no Templo de Jerusalém. Não podemos, portanto, manter complicações com a justiça, podendo você ficar tranquilo, pois mais tarde o seu esforço de hoje será largamente recompensado. A serva suspirou resignada, acendendo todas as sugestões daquele espírito vingativo. Daí a horas, ao cair da noite, voltavam à herdade os servos de Públio, em palestra animada e alegre, comentando os pequeninos incidentes e preocupações do dia. Semele não parecia preocupada, mesmo porque havia muito vinha sendo instruída pacientemente por André, de modo a colaborar decididamente naquele plano de vingança. Numerosos vemos aqui por que, né, que Semele aceitou essa tarefa. Numerosos laços ligavam-na à família de Gioras, e cooperando naquela trama sinistra em favor da desforra, mas não fazia, segundo supunha, que resgatar numerosas dívidas de ordem material. Afinal, pensava ela consigo, liquidado o caso do pequenino, regressaria a Jerusalém quando muito bem lhe aprovesse, consciente de haver cumprido um dever
obedecendo às tremendas exigências de André. Então, ela teria todas as suas dívidas, né, quitadas. No dia seguinte, calculou todas as possibilidades de êxito do cometimento e, na data aprazada, tomou todas as providências precisas. Então, uma das providências aqui. A obtenção de uma túnica, do uso particular de Lívia, não lhe era difícil. A senhora as possuía em grande número e quase que diariamente Ana se incumbia de preparar as que se encontravam fora de seus apartamentos privados para o necessário serviço de higiene. E foi assim que, burlando a dedicação e vigilância da colega, conseguiu Semele uma túnica elegante e discreta da senhora, de modo a observar integralmente as advertências daquele de quem se fizera cúmplice. Depois, em casa, nunca o senador e sua mulher haviam vivido momentos de tanta paz e tantas esperanças desde que chegaram à Palestina. A cura da filha era doce felicidade de cada instante, ensejando os mais carinhosos planos de ventura para os dias do porvir. Eles estavam vivendo uma fase de tanta harmonia, de tanta felicidade, que ficou completamente no esquecimento aquela noite em que eles tiveram aqueles pressentimentos. Né? Então, está tudo esquecido. Lívia, mas também não era por menos, né? Afinal, a filha estava curada, né? A família estava feliz, iriam voltar para Roma, de onde eles gostavam tanto de viver, né? Lívia já organizava todos os seus apetrechos de viagem, considerando que em poucos dias estariam no antigo porto de Jope, de regresso à metrópole querida. Uma serenidade que parecia imperturbável descansava agora sobre o casal, fazendo-lhes corações tranquilos e ditosos. Públio havia esquecido totalmente as advertências do sonho, que considerava tão somente resultado da sua palestra impressionante com o profeta de Nazaré. E o coração se lhe desanuviara, ponderando o valor dos pobres poderes humanos, dentro da vaidade orgulhosa que lhe abafava todas as preocupações de ordem espiritual. Um pensamento único lhe dominava o coração: voltar a Roma dentro de poucos dias. Nessa noite, porém, iam desmoronar-se todas as suas esperanças e modificar-se para sempre as linhas do seu destino na Terra. Quem conhecesse a trama urdida na sombra pelo espírito vingativo de André, depois da meia-noite poderia ouvir um longo silvo que se repetiu por 3 vezes no soturno silêncio do arvoredo. Um homem, trajado à romana, apeara de fogoso corcel, e a alguns metros da casa, no largo caminho que separava a vegetação do campo das árvores frutíferas, em seguida, uma porta abriu-se furtivamente e uma mulher, trajada à moda patrícia, veio ter com o cavaleiro, que a esperava ansioso, depondo-lhes nas mãos, com o máximo cuidado, um embrulho volumoso. Semele, exclamou ele baixinho, esta hora é decisiva em nossos destinos. A serva de Lentulus nada pôde responder, sentindo o peito opresso. Nesse instante, os atores da cena não observavam a aproximação de um homem que estacara a distância de alguns passos na espessura das ramagens sombrias. Podemos ver ali à direita, embaixo, né, uma figura de um homem. Agora, tornou-se a dizer o cavaleiro antes de partir em desabalada carreira: não se esqueça que o silêncio é ouro e que, se algum dia você for ingrata, pode pagar com a vida a descoberta do nosso segredo. Dito isso, André de Gioras partiu precipitadamente a largo trote pelos caminhos ensombrados, levando consigo o volume para ele tão precioso. A serva,
Ainda o acompanhou com a vista por alguns instantes, entre assustada e compungida, recolhendo-se a passos cambaleantes. Ambos não sabiam que os olhos de um caluniador são piores que os braços de um ladrão, e que esses olhos os espreitavam na solidão da noite. Era Sulpício, que, por coincidência, se recolhia tarde naquela noite, surpreendendo a cena palidamente iluminada pelos raios da lua. Observando de longe que um homem e uma mulher trajados à romana se encontravam na estrada em hora tão imprópria, amorteceu os passos de felino entre as árvores, com o fim de identificá-los mais de perto. A cena fora, todavia, muito rápida, chegando-lhes tão somente aos ouvidos as últimas palavras, nosso segredo, proferidas por André, na sua promessa odiosa e ameaçadora. Em seguida, observou que a mulher, com a retirada do cavaleiro, regressava ao interior a passos vacilantes, como quem presa de coercível abatimento. Estugou, apressou os passos para surpreendê-la, reparando-lhe o vulto a poucos metros de distância. Todavia, não se atreveu a aproximar-se, apenas identificando as características da vestimenta à luz fraca da noite. Aquela túnica era-lhe conhecida. Aquela mulher, a seu ver, era Lívia, a única que podia trajar de tal modo naquelas cercanias. Vamos deixar a continuidade para nosso próximo encontro. No dia 7. Não, no próximo dia 7, isso mesmo. Então, vamos ver como que essa história vai se desenrolar. Antes de nós partirmos, então, para a prece final, vou dar um avisinho, né? No nosso próximo encontro, dia 7, ele ainda se dará aqui através do Lar Espírita Servos de Maria. No dia 14, nós já estaremos no canal Videira Espírita. Né? Então, seria interessante que vocês, quem ainda não o fez, se inscrevesse no canal, né, e ativassem o sininho, né, para receberem todas as notificações. No dia 12, no domingo, a reunião pública já será, então, no canal Videira Espírita. Tá? Então, temos ainda, na semana que vem, um encontro marcado aqui ainda, no Lar Espírita Servos de Maria. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, agradecemos essa noite de estudo, em que pudemos ouvir a narrativa dada por Emmanuel, para que conheçamos em toda a sua plenitude a sua existência na personalidade de Públio Lentulus. Que nós possamos ter assimilado os ensinamentos contidos no dia de hoje e que possamos trazer para a nossa vida diária os exemplos, que possamos aprender a identificar os momentos em que somos colocados à prova, momentos em que as escolhas que fazemos são importantes e definitivas, que possamos estar sempre inspirados pelo Teu amor, Senhor. Inspirados também pelo nosso anjo guardião, que possamos ter ouvidos de ouvir, sensibilidade para compreender as mensagens trazidas por esse nobre amigo, colocado em nossas existências pelo nosso Pai Celestial. Abençoe as nossas lares, os nossos familiares e amigos, e que possamos estar aqui juntos novamente na próxima terça-feira, dando continuidade
essa singela tarefa dedicada ao teu nome, Senhor, e ao teu evangelho. Que assim possa ser, graças a Deus. Muito obrigada, minhas amigas queridas, por estarem aqui conosco. Helenice, Maria Zã, Mara, Nancy, Ana Vanessa, Helenice. Então, que teremos até a terça-feira para estarmos mais uma vez juntos. E foi um prazer enorme estar aqui. Peço mais uma vez desculpa por esse período, né, que eu não pude estar, mas vamos pedir sempre a Deus muita saúde para que isso não aconteça de novo. Tá bom? Então, tenham todos uma boa noite e muita paz.